Graça e paz, vamos continuar meditando sobre a obra de Deus, a palavra de Deus e esse propósito de Deus de escolher entre os homens, entre as mulheres, aquele que lhe agrada, aquele que tem um coração segundo o seu coração, aquele que tem um coração com uma inclinação de tal forma que vai cumprir o propósito de Deus, vai realizar a vontade de Deus. Esse Deus vai escolher. Então, para se revelar, para batizar com o Espírito Santo, dar a sua palavra, para que ele possa ser um colaborador de Deus. Na verdade, ele vai alcançar o primeiro propósito de Deus, que é transformar-nos em seus filhos, e sermos filhos de Deus. Então, Jesus veio ao mundo para nos resgatar, nos redimir e nos transformar, nos fazer em filhos de Deus. Esse filho de Deus é pela obra, é pela vida, pela prática, é pelo amor, é por fugir da aparência do mal, da prática do mal, do pecado, achar o caminho da justiça, da verdade. Este caminho do justo é o caminho do Filho de Deus. Então quem ama, quem passa a amar, aprendendo com Jesus a amar, esse tem o amor de Deus derramado no seu coração, esse é filho de Deus. Quem ama é nascido de Deus. Então tem que ter uma prática. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, não é por estar em uma denominação evangélica ou católica ou de qualquer outra linha, proposta, teologia, início, não importa. Não importa você ter levantado a mão, não importa você ter ido à frente, não importa terem orado por você, terem escrito seu nome em um livro aqui na terra, um hall de membros. Se você ama, se você pratica a justiça, você é filho de Deus, você nasceu de novo, você é batizado com o Espírito Santo, você agrada a Deus, você é filho de Deus, você é salvo. Mas se você for para qualquer denominação, frequentar, dar o dízimo e não faltar a nenhum trabalho e praticar a iniquidade, não amar o seu irmão, e não amar a Deus, e não praticar a justiça, você vai para o inferno. Então, o ímpio metodista vai para o inferno. O ímpio batista vai para o inferno. O presbiteriano que pratica a iniquidade vai para o inferno. O católico, o ímpio católico, vai para o inferno. Então não será o registro nominal, denominacional aqui nessa terra que vai salvar alguém. Não é este o caminho. Não é este o caminho da vida eterna, não é este o caminho da salvação. Não importa a quem você siga aqui na terra, o Papa, John Wesley, Calvino, Lutero, quem for, seja quem for, o que for. Se você não ama, se você não perdoa o seu irmão, o seu próximo, se você não adora Deus em espírito e em verdade, se você não nasce de novo da água e do espírito, você não entrará no reino dos céus. Jesus estava falando isso com um líder, com alguém do Sinédrio, que foi ter com ele. É judeu, não importa. Agora, a justiça, o juízo está em Cristo, no amor de Cristo, no modelo de Cristo. Cristo é o modelo do Filho de Deus, aquele que ama até o fim, nos amou e foi obediente. Rejeitou o pecado até a morte, morte de cruz. A mulher adulterou, estava para ser apedrejada. Jesus escrevia na areia. Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos saíram, não atiraram a pedra, foram embora. Mas Jesus disse para a mulher: onde estão os teus acusadores? Nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Essa é a palavra de Deus, essa é a conclusão. Vá e não peques mais. Então quem vive em amor a Deus não vai viver pecando. Diz João, quem nasce de Deus não vive pecando, não vive deliberadamente no pecado. Vive com temor, tremor diante de Deus, para fazer a sua vontade como filho, que obedece o Pai, que ama o Pai e não quer desagradar o Pai. É isso que Deus está procurando. Então Deus está procurando um coração que o ama, que o teme, que vai cumprir o seu propósito. O propósito de Deus é que ninguém se perca, que toda a humanidade seja salva.
Então nós estamos estudando aqui a vida de José e vendo que José é alguém que quer a salvação dos irmãos. Tanto é que isso vai se cumprir na sua história, na vida da sua família. José vai perdoar os irmãos, não importa o que fizeram, venderam, queriam matá-lo. Simularam a sua morte para o pai. Cometeram atrocidades, fizeram coisas realmente horríveis, malignas, impiedosas. E Deus então escolhe José porque José vai ter a visão de Cristo, a visão da salvação da família. E vai contribuir, vai agir para a salvação. Então quem tem este coração é escolhido por Deus para levar esta mensagem de salvação, ações que levam à salvação, através do amor. É através do amor que vem a salvação, porque Deus amou o mundo, deu o seu Filho unigênito, porque Jesus nos amou até o fim, nos amou até a morte de cruz. Então ali na cruz estão esses dois pontos da escolha de Deus em Cristo. Ele fugiu do mal, do pecado, obedecendo a Deus, rejeitou a tentação do diabo no deserto, o que o mundo teria a oferecer, as glórias do mundo. Ele preferiu servir a Deus. Aqui está o primeiro ponto da escolha, da aprovação de Cristo. A segunda, com o amor que nos amou até o fim, até a morte. Consumou, concluiu. Aqui está a escolha. Nós vamos encontrar isso na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e na nossa vida. Por isso eu tenho dito, como eu tenho essa experiência com Deus, de ser escolhido por Deus, e o que acontece, como se é escolhido, e o que acontece a partir do momento que ele vem e se manifesta a nós. Como Jesus disse, aquele que guarda, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Veja que o amor, nesse caso da escolha, começa em nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então não quer pecar. Acima de tudo, Pai, não quero te desagradar. Pai, eu quero te louvar, eu quero te honrar, quero te glorificar. Não quero pecar. É o primeiro passo. O segundo passo é que isso vai levar ao amor. Vamos amar a Deus, vamos amar aos nossos irmãos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este é o princípio da escolha. É isso que Deus quer. Está procurando um coração que o ame, que vá cumprir o seu propósito, que vá obedecer a Deus de toda forma, que realmente reconhece a glória de Deus na criação, no sustento, tudo que Deus fez por nós, para a nossa vida, por amor a nós. Então este ama a Deus. Então essa escolha de Deus vem deste princípio do nosso coração, de guardar e amar, de não pecar, buscar não pecar, se esforçar para não pecar, como Jó, como Abraão, como Moisés, como vemos na Bíblia inteira. Aqui como José, que levava notícias ruins dos seus irmãos, porque ele se esforçava, ele se dedicava a Deus, ao pai, à família, aos irmãos, ele amava os irmãos. Ele amava Deus a ponto de jamais querer pecar. Ele, claro que vai errar em algum momento, não será ali que ele será condenado ou julgado. Mas Deus conhece o coração, Deus pesa numa balança e sabe e vê aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, que não quer pecar contra mim, esse Deus escolhe, esse vai cumprir o propósito de Deus, esse vai receber a mensagem de Deus, como Paulo disse, porque aquilo que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei. Então vai receber do Senhor, José também, Paulo também, Pedro também, Moisés também, Josué, Davi vão receber do Senhor e vão entregar ao povo. Então serão escolhidos para este ensino, para esta mensagem, para essa ministração. Serão os escolhidos, os ungidos de Deus como Cristo, para trazer o conhecimento de Deus, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que vem pelos ungidos de Deus, pelo ungido, pelo escolhido de Deus. Então Deus trabalhou dessa forma na minha vida, me mostrando como ser escolhido, o que fazer. Eu fiz, você tem que fazer, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é você que tem que ter e é você que tem que guardar. O princípio aqui está em você, é parte de você. Aí você agrada a Deus. Este é o que me ama. Então você tem que amar a Cristo, amar a Deus. E aquele que me ama,
o que guarda os meus mandamentos, será amado por meu Pai. Veja que não é aquele amor inicial, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É um amor muito pessoal, é o amor da escolha, é o amor da comunhão, é o amor do Filho, é o amor da intimidade com Deus, é um amor todo especial, é um amor específico, este agora. É este amor do relacionamento, da presença de Deus, da habitação de Deus conosco. É ir além, é mais do que este amor pelo mundo. É o amor individual, amor pessoal. Deus te ama, Deus te escolhe, Deus te separa. Você é um escolhido de Deus, você é um ungido de Deus. Porque tão encarecidamente me amou, também eu guardarei, também eu livrarei. Vem o amor de Deus. Então, Deus criou a todos com amor, Deus criou o mundo todo com amor. Mas aquele que o ama, guarda os seus mandamentos e busca a vontade de Deus, Deus escolhe. Deus toma para si, para a sua presença, para estar com Ele, para habitar em nós. Então, aquele que mesmo será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, você terá essa intimidade. Ele vem realmente, literalmente, totalmente, certamente, verdadeiramente, Ele vem habitar em nós. Porque o nosso corpo é como um templo. É um templo que podem morar o Espírito de Deus, o Espírito que Deus nos deu, o Espírito de Jesus, o Pai. Ele vem nos visita. O Espírito de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. A Bíblia fala lá em Apocalipse os 7 Espíritos de Deus. Então a plenitude espiritual da vontade de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus, da revelação de Deus, dos dons espirituais, todos os dons habitando em nós. Então realmente o nosso corpo, ele está preparado para o Espírito. E vem o Espírito que Deus já nos soprou, já nos deu, o Espírito já veio de Deus. Nosso Espírito, essa partícula de Deus em nós, para nós podermos ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Tanto é que Paulo vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então aqui nós já temos um relacionamento espiritual. O Espírito já está habitando junto com o nosso espírito. Já está se relacionando, já está testificando, intercedendo com gemidos inexprimíveis, nos ensinando. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele fala através de nós. Isso não é teoria nem figurado, isso é prática real, é verdadeira. É realmente assim que acontece. Ele vem, mora e começa a falar, nos guiar as mãos, guiar os pés, os passos, o caminho. Realmente, de verdade, diariamente, ele nos toma e nos faz ir a lugares altos, a lugares espirituais, a lugares que ele quer, da forma que ele quer. Ele realmente vem estar conosco. Passamos a ser também controlados pelo Espírito de Deus, tendo toda a nossa liberdade e autonomia, mas temos uma unidade, somos um e temos assim um relacionamento. Começo aqui, abro a minha boca e o Espírito Santo vai falando em um momento, compartilhando. Estamos juntos, somos cooperadores de Deus, estamos juntos com Deus, Deus está conosco e vai nos guiando. Então nós vemos aqui no texto isso acontecendo na vida de José. Deus escolhendo José e já dando sonhos para ele, e ele já dizendo para os irmãos: vocês deveriam aceitar a minha liderança, conforme o sonho que ele contou, que vinha no versículo de número 9, diz assim: teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então ele já está dizendo, o pai, a mãe e os 11 irmãos, os seguindo, inclinando. Deixa José liderar, porque Deus está escolhendo José para que ele tenha a direção do Espírito. Ele tenha revelação, interpretação dos sonhos, discernimento, sabedoria. Então realmente aquele que é confirmado no sonho, na revelação, na palavra de Deus, no batismo com o Espírito Santo, na presença de Deus, esse deve ser o líder. Quando Jesus diz para Pedro, tu és pedra, ele diz, você está comprovando que recebeu a revelação de Deus sobre a minha pessoa. Esse deve ser o líder.
Esse deve começar a estar à frente do corpo da igreja, dos apóstolos. Pedro, pedra, você será o primeiro. Sim, foi instituído ali por Jesus. Por quê? Porque Pedro teve a revelação. Quem tem a revelação deve liderar. Em um momento, Pedro se afasta. Nós vamos vendo o relato em Atos dos Apóstolos que Pedro vai se afastando dessa revelação e se volta muito para as práticas judaicas, quando ele já tinha uma revelação de Deus de que não deveria impor mais nenhuma restrição aos gentios que se convertessem, a não ser aquelas estabelecidas ali pela igreja, dizendo que não deveriam comer dos animais sufocados, com sangue neles, sem que houvesse o sangramento, o sangue, não deveriam se prostituir, deveriam se abster das relações sexuais ilícitas e deveriam ainda obedecer à vontade de Deus, ser batizados com o Espírito Santo, como aconteceu ali em Pentecostes. Então, essas práticas seriam as que deveriam ser exigidas, e que ele poderia entrar na casa do gentio, poderia pregar, poderia ensinar. Mas Pedro não aceitou, Pedro não conseguiu essa prática. Então nós já vamos vendo Pedro sendo retirado da liderança, e a segunda liderança logo apareceu. Tiago aparece então com um breve período de liderança sobre os apóstolos. Pedro não consegue trabalhar este relacionamento da salvação para os gentios. Então Pedro prefere sair da liderança de uma igreja que está indo para os gentios. Então Pedro fica mais restrito aos judeus, a mensagem para os judeus, o relacionamento com os judeus, convivendo com os judeus. E Tiago assume por um breve período, então, a liderança. Se precisassem saber qual a palavra da igreja, dos cristãos, do caminho sobre este assunto, sobre as práticas, sobre as proibições, sobre como distribuir o dinheiro que fosse arrecadado, Tiago assume essa liderança. E é muito salutar que tenhamos uma liderança preparada e, acima de tudo, batizada com o Espírito Santo, como Jesus coloca Pedro nessa posição. Aquele que diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, Pedro, com essa resposta, você é o líder, você tem o dom, você tem o Espírito Santo, você tem a revelação. Pedro vai liderar. Pedro não quer mais liderar porque ele não sabe, não consegue, não admite, tem algum problema de consciência entre o judaísmo e os novos cristãos gentios. Então Tiago assume, mas logo Deus escolhe Paulo. Então Saulo de Tarso é escolhido para assumir essa liderança. Está claro. Então Saulo vai assumir porque ele consegue trabalhar a mensagem, o evangelho da graça para os gentios. Ele sabe trabalhar com os judeus e com os gentios. Porém, logo, o próprio apóstolo Paulo, que está na liderança agora da igreja, vai responder pela igreja, vai escrever as epístolas para as diversas igrejas, para as diversas cidades, para as nações ali conhecidas da época, onde houve igreja estabelecida. Então ele está realmente na liderança. Mas ele também chega ao momento da prisão, chega o momento em que ele também tem dificuldade de lidar, e ele vai passar então para outro líder. Alguém vai responder, tanto que ele já cria um trabalho de discipulado para a liderança. Timóteo, Apolo e outros mais vão estar ali junto com ele para assumir essa liderança. Alguém tem que ser o líder da igreja cristã na face da terra, em cada país. Saber quem vai responder em nome da igreja do Senhor. Aquele que tem o dom, aquele que tem a revelação, aquele que tem a unção, o escolhido. Então nós temos que conhecer na Bíblia os princípios do escolhido, porque este vai liderar. E é exatamente o que está acontecendo aqui na vida de José. Estão acontecendo os sinais, as revelações, para mostrar que Deus quer alguém liderando.
alguém com dom espiritual, alguém com os dons, com o máximo de dons, com todos os dons, com o dom de discernimento de espírito, com o dom da ciência, com a sabedoria de Deus, com o conhecimento de Deus. Lá no final, já no Apocalipse, nós vamos então ver ali João assumindo essa liderança e sempre vai ter o escolhido de Deus para a liderança. É aquele que recebe a unção, como Samuel vai procurar o escolhido de Deus lá na casa de Jessé e Deus encontrou, Deus escolheu. Este é Davi. Então agora sim está correto. Então vamos sempre ter um líder, em certo momento, determinado momento, alguém será este líder. Como João Batista, e depois passa para Jesus a liderança. Jesus passa para Pedro, Pedro passa para Tiago, Tiago vai passar para Paulo, Paulo vai passar preparando ali Timóteo, preparando Apolo e outros, Priscila e Áquila e tantos outros são mencionados. Vamos ver tudo isso no Novo Testamento, para liderar, assim como Paulo faz com Timóteo, diz: Timóteo, faça isso com outros, como Moisés fez com Josué, como Elias fez com Eliseu. Procure fazer isso. Procure realmente orar para que alguém seja capacitado. Leia, conheça as Escrituras e depois seja batizado com o Espírito Santo, não importa a ordem, mas que una a letra que mata, a letra fria, a letra morta, a letra que traz confusão, a letra que não dirige bem, a letra que nós temos dificuldade com muitas letras. Muitas letras podem confundir as ideias, os pensamentos. Porém, quando se une essa letra, o Espírito vivifica a letra. O Espírito interpreta a letra. O Espírito tira a letra da tábua de pedra, o qual os homens receberam a lei numa tábua de pedra e criaram, então, um coração de pedra, e sem o Espírito, com tantas confusões. Mas agora vem o Espírito, vem o batismo com o Espírito Santo, vem Jesus o Messias, nos dá o Espírito Santo, e agora toda a letra será escrita num coração de carne. Vamos entender, vamos sentir, vamos compreender agora. Mas vamos agora compreender com um novo Espírito. Vos darei um novo coração e um novo Espírito. Tem que andar juntos. Então é este, é o ungido de Deus, é o escolhido de Deus. É o que tem a letra, como Paulo, estudioso, estudou aos pés do seu ensinador, do seu discipulador, e posteriormente foi então batizado com o Espírito Santo, será cheio do Espírito Santo, e será então unida a letra, que sem o Espírito é morta, mas é como sopro. Sopra-se o Espírito e aquela carne que Deus criou do pó da terra e não tinha movimento, não tinha ação, não tinha entendimento, Deus sopra o Espírito em suas narinas, ele passa a ser alma vivente, para então poder chegar a este ponto de ter a letra, ter a palavra, o conhecimento das Escrituras, conhecereis a verdade vos libertará no momento em que somos batizados com o Espírito Santo. Então sabemos lidar com essa verdade. Temos a direção do Espírito, a capacitação do Espírito, os dons do Espírito para pregar, para ensinar, para ir por todo mundo. Mas ficai antes em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Conhecimento eles já tinham, andado com Jesus eles já tinham, ouvido Jesus explicando as Escrituras, já tinham 3 anos, pelo menos ali, sem contar toda a criação que eles tiveram. Alguns eram iletrados, outros tinham conhecimento, outros mais, outros menos, mas tiveram com Jesus um discipulado. Mesmo assim, Jesus não diz: já vos ensinei tudo, eu sou um ótimo professor. Vocês já frequentaram a escola dominical, a escola bíblica, os estudos bíblicos comigo, já passaram noites e noites comigo, então vocês já podem ir. Vão dizer, vão falar o que eu disse. Eles não se lembrariam de quase nada, eles não saberiam aplicar o ensino de Jesus à realidade que eles iriam encontrar, não teriam a palavra com poder. Jesus disse: mas não vão sair de Jerusalém, ficar em Jerusalém. No imperativo, o mandamento, ficar em Jerusalém até
que do alto sejais revestidos de poder. Então não podemos fugir deste princípio. É assim que Deus age, é assim que Deus quer. E se alguma denominação não trabalha assim, está errada, não compreendeu a palavra, estão fazendo errado, estão perdendo tempo, estão mais causando escândalo, estão mais demonstrando sinais de ignorância da vida, de Deus, da palavra de Deus, da Bíblia, do que for. Porque tem a letra, mas não tem o espírito. Então a letra sem o espírito é uma letra morta e leva à morte. Contamina, causa confusão, leva à morte espiritual. Então ficai em Jerusalém, sejais revestidos de poder. Então esse espírito vai dar o entendimento da palavra. Esse espírito vai dar a aplicação da palavra na hora certa. Vocês vão lembrar do que eu falei quando o espírito habitar em vós. Então o espírito vos fará lembrar na hora certa, a palavra certa. Palavra temperada, palavra com poder, palavra com sabedoria dos céus. É essa palavra que transforma o mundo. E vamos ver que se a igreja andasse nessa visão, e quando anda, no momento em que anda, até mesmo no momento em que ela é anunciada, Deus abençoa. Vem a vitória. O diabo é derrotado. Você agrada a Deus e Deus ordena a bênção. Porque como parte de nós, como nós temos que ter os mandamentos e guardar, e obedecer, e assim amar a Deus, aí Ele vai nos amar. Aí Ele vem. Ele ordena a bênção neste lugar. No Brasil, nas nações que agem dessa forma. Então, nações que agem dessa forma, agem na verdade, agem na unção de Deus, na sabedoria de Deus, são nações abençoadas, onde Deus colabora. Aí Deus vem, aí eu te amarei, me manifestarei a Ele, ordenarei a bênção nessa terra, sararei essa terra. Se vós vos converterdes e andardes nos meus caminhos e vos afastarem do mal. Então é sempre assim. Esse é o princípio, esse é Deus, é conhecer a Deus. Porque senão você vai viver em confusão, você vai viver errado, pregando uma mensagem errada, uma graça errada, uma palavra errada, sem sentido, que não agrada a Deus, e aí não vai ter a bênção de Deus, e você vai se lamentar, você vai ficar questionando. Por que nós falamos tanto, clamamos tanto, e a bênção não vem? Porque não é pelo muito falar que sereis ouvidos. Você tem que andar na justiça, no caminho estreito, entrar pela porta estreita, que é o caminho do justo. É não desagradar a Deus, não fazer o mal, não praticar o mal, não andar na mentira, não andar na vaidade, não andar na soberba, fugir do pecado, fugir do mal, buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, amar a Deus a ponto de querer só fazer o que agrada a Deus, a vontade de Deus. Tem que ser o seu propósito. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Aí Deus ordena a bênção. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É nesse lugar que Deus ordena a bênção. É como o óleo precioso que desce pela barba de Arão. Então esse país, essa cidade, essa casa, esse lugar, essa denominação que recebe a bênção de Deus. Não é pelo nome. Não é porque você quer, não é pela história, não é porque nasceu na Inglaterra ou nos Estados Unidos ou onde quer que seja, não é porque tal pessoa ou outra pessoa, mas é porque anda em santificação, em amor a Deus, não vive na prática do pecado. Vai, não peques mais, e Deus vai contigo, Deus vai te abençoar, Deus estará contigo, você vai ser abençoado por Deus, a bênção virá. Mas quem diz que a bênção virá irresponsavelmente, de qualquer maneira, realizando a obra de Deus, relaxadamente, negligentemente, está te enganando. O que você vai ouvir de Deus é: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Te ensinaram errado. Você tem que praticar a justiça em todo o tempo, amar ao seu irmão, amar ao seu próximo, buscar a salvação do mundo todo, porque Jesus venceu por isso, porque Ele foi fiel até a morte de cruz, porque Ele nos amou até a morte. Então você tem que amar
amar as pessoas, amar os irmãos, amar o que passa necessidade, socorrer. Isso agrada a Deus. Cornélio dava esmolas, fazia orações, e Deus mandou o anjo dizer: Cornélio, suas orações e as suas esmolas estão subindo aos céus. Tem que andar junto. Amor a Deus, amor ao próximo. Se fosse só orações e alguém tivesse dito: não precisa dar esmola, é pela graça, não precisa dar esmola, não teria bênção de Deus. Não teria a ordem de Deus para que o anjo viesse até a sua casa e manda chamar a Pedro para vos ensinar as palavras da vida. Não teria isso. E é esse vazio que muitos estão vivendo, esse sofrimento, várias lamentações, vários escândalos, passando vergonha, sendo derrotados em várias áreas e vários aspectos, porque não estão obedecendo a Deus, estão obedecendo doutrinas de homens, seja batista, seja metodista, seja presbiteriano, católico, o que for. Errada. São ímpios católicos, vão para o inferno. Ímpios metodistas, praticam a iniquidade, são metodistas, vão para o inferno. Praticam o mal contra o seu irmão, são mentirosos, são blasfemos, são batistas, vão para o inferno. Não importa a denominação, a placa, a luz no letreiro, não salva ninguém. A mentira não vai salvar. Conhecereis a verdade. E essa verdade vem pelo batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então sereis minhas testemunhas. Aí sim, vão ser minhas de verdade. Testemunhas, filhos, farão minha obra. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aí vem a bênção. Aí vem realmente o milagre e o país todo abençoado. Então, depois do sonho, já os irmãos estavam com inveja, odiando a José. Embora José esteja ali com amor pelos irmãos e contando uma bênção espiritual, dizendo: Deus me visitou, Deus está falando comigo, Deus vai dirigir a família, Deus vai abençoar a família, porque tem a bênção do Espírito, da revelação, do sonho, da presença de Deus. Essa é a vocação de Deus, são sinais. Vocês deveriam dar atenção a esses sinais e deixar que eu lidere vocês, porque Deus quer que eu lidere vocês. E eles não aceitavam. Só com a palavra, o testemunho de José, a pregação de José, não era suficiente. Eles iriam rejeitar José, sonhador, está imaginando coisa, ele está mentindo, ele quer tomar o lugar de Rúben, tantas coisas mais. Como também fizeram com Jesus na sua ressurreição. Seus apóstolos vão roubar o corpo, vão inventar mentiras, e é assim que o mundo reage. Então, eles sim, na mentira, não querem crer no testemunho, mas bem-aventurado é o que ouve e crê. Jacó cria, Jacó estava crendo e guardava isso no seu coração, diz o versículo de número 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Ainda não tinha coragem de tomar realmente uma decisão e proclamar: José é o meu herdeiro, José é a promessa, é como Jacó ficou no lugar de Esaú. Não teve essa coragem, mas ele próprio, tendo vivido essa experiência, tinha dificuldade de trazer então essa mudança radical na escolha de Deus para o líder. Não é Rúben, não é Simeão, não é Judá, não é nenhum dos mais velhos, é José. Então Jacó guardava no coração, estava entendendo mais ou menos pela sua própria história com seu irmão Esaú a escolha de Deus, como que Deus trabalha, e Deus estava escolhendo José. Mas os seus irmãos não podiam aceitar isso, não quiseram aceitar. Foram rebeldes à revelação de Deus. Versículo 12. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui, eis o missionário, eu amo meus irmãos, eu vou lá ajudar meus irmãos. Vou lá ver se
o Levi está bem aquecido, eu sei os problemas de Rubem, eu sei as necessidades de Judá, eu estou vendo, estou acompanhando, vou levar alguma coisa que Simeão gosta de comer. Então, o amor estava ali no coração de José. Vou lá, eis-me aqui, meu pai. E não via nada de mal, não tinha nenhum pensamento ruim, nem dele para com os irmãos, e nem ele aceitava de pensar que os seus irmãos o queriam matar, o invejavam, tinham ódio. Porque assim é o amor. O amor é descrito lá em 1 Coríntios 13 pelo apóstolo Paulo. Não suspeitam mal. Então, se nós fôssemos aqui fazer esta junção do texto sobre o amor, nós veríamos José aqui expressando essa humildade, o amor, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Nós vamos ver na vida de José. Então ele é um escolhido de Deus, que o amor vence. O amor está brotando no coração de José. José ama os seus irmãos. Ele está contando sonhos, os irmãos estão murmurando, falando mal dele, já estão planejando em algum momento que ele for lá para o campo, que ele estiver só na nossa mão, não for na frente do meu pai, da minha mãe, nós vamos matar José. Então já estava mais ou menos no coração articulada essa situação. Mas José não suspeitava, José só amava. José estava vendo cada irmão. Olha, um tem dificuldade de dormir, vou ajudar, vou apagar a lamparina mais cedo, vou aquecer o outro irmão, vou ajudar, vou falar para a mãe fazer o prato que o outro gosta, eu já percebi o que ele gosta. Esse é José, é o amor de Deus ali, por isso ele é o escolhido. O escolhido é o que pensa nos outros. Nós chegamos num lugar e já começamos a ver os outros. Quem é o outro? O jeito dele, a necessidade dele, a carência dele, o problema dele. E amamos. O que é que eu posso fazer para ajudar? Para fortalecer os joelhos que estão enfraquecidos, estão dobrando, estão caindo. A pessoa que está triste, a pessoa que está abatida. Vamos amar. E é isso que Deus quer. E como Deus quer salvar, como Deus quer curar, como Deus quer ajudar o pobre, o necessitado, o caído, Deus escolhe aquele que tem esse coração, segundo o seu coração, que não está só ali amando a Deus, ele ama a Deus, obedece a Deus, não quer desobedecer a Deus, quer agradar a Deus de todo o coração, mas ele ainda tem tempo para amar o seu irmão, amar a todos e observar um por um. O que eu posso fazer para ele ser melhor, mais feliz? O que eu posso fazer por ela para fortalecê-la, para trazer saúde, trazer paz, trazer vida, trazer coisas boas? Deus está com ele. E Deus já leu, já viu, contemplou, escolheu este coração. Achei um coração que ama, segundo o meu coração, que vai levar minha palavra. Que eu vou dizer, José, perdoa os seus irmãos e abençoa a sua casa. Ele vai perdoar. Ele será bênção. Será escolhido como Abraão. Abraão, vou te abençoar e tu serás uma bênção. Que Deus te abençoe, que você também aprenda a amar, que você também seja uma bênção. Em nome de Jesus, o Messias. Amém.